さあ始めるぞ。E olá galera do canal, quem fala é o Sr. Cal, sejam bem-vindos para mais um vídeo de gameplay hoje da nossa nova Nami, né, Nami que chegou, é nona desse festival praticamente, né, a galera tá summonando mais pra ir atrás dela e ela tá surpreendendo até que na ranqueada, tá conseguindo vários resultados bons. E quem gravou essa gameplay pra nós foi nosso amigo Maicon Santos, brabo demais, sempre ajudando o canal, membro também. E conseguiu essa Nami aí, gravou umas partidas pra mostrar pra nós como ela funciona. Então muito obrigado aí. Só quero dar um salve pro Vini God e pro Renan Pimentel. Então deixa aquele like, se inscreve no canal, enfim, bora ver como essa Nami funciona. E bom galera, a gente tem aqui essa Nami, tem vídeo no canal que eu explico todas as traits em específico, né? Então clica aí para você saber mais sobre ela, aqui eu só vou explicar uns conceitos básicos. E bom, essa Nami é uma defensora azul, né? Veio para ajudar a cauterar Kaino também, né? Já que tem ela meio que uma atiradora, os tiros seguem. E também ela tira o efeito de Incinerate com a skill 1, né? Ela cria uma trait, quem passar ali, sendo aliado ou você mesmo, cria o efeito de Incinerate é desativado. Então, digamos que quando ela usa a skill 1, ela fica imune por um bom tempo a esse efeito. Além de causar choque, que é muito bom, né? Fica dando choque em loop, essa skill dos Zeus é bem imprevisível de dar perfect. E a Zeus Blaze Tempo, que é um dano bem forte, ainda mais combando com as traits dela, principalmente a trait que você vai carregando o seu próprio ataque. Quando você usa o seu ataque normal, você vai carregando seu ataque em 10% quando você usar a sua próxima skill. Então isso é muito bom para deixar bem forte, né, a Nami bem ofensiva, além de ser uma defensora bem bacana com uma redução de dano de mais ou menos 60%, 80% caso ela batalhe com attackers. Então achei bem legal essa Nami, bem construída. Vamos ver como é que tá a Nami agora do Maicon. Bom galera, falando dessa nova Nami, tá aí eu recomendei esse set pra ele que eu vi no canal Junior Future, se eu não me engano. Vou deixar o link na descrição pra você conhecer, um canal gringo bem da hora. E mostra esse set aí com o Pedro, é um set que você deixa meio que em loop skill 1. Então a gente vai acompanhar essas plays aí, né? Pega alguns valores até que legais, né, de defesa e um pouco de HP. Aí ele tá mostrando que as skills estão full upadas, é uma conta que ele... tem a Nami 100, então você já vou conseguir ver o potencial máximo dela. Claro que não é a mesma coisa com par e essas coisas, né? Mas já dá para mostrar bastante do personagem quando ele chegar no 100. Então essa medalha do Pedro, ela serve aqui quando você causa choque. Você reduz o cooldown na skill 1 em 5%, se eu não estou enganado. Então você pode lupar isso com a skill dos Zeus, fazendo uma skill dos Zeus infinita. A barra que ele está usando 104% de suporte, como eu falei, né? Não tá pegando muita porcentagem de suporte por causa da conta nova. E tá com 7 pelo menos chapéu de palha, né? Que você reduz o dano crítico, que é muito bom para um defensor. E Grand Line quase ali, né, na metade. E então fica uma interação bem legal. Agora sem mais enrolação, bora pra gameplay. Bom galera, começando a primeira partida no mapa de Dressrosa. Vocês estão vendo a Nami dele. Então essa Nami tá bem braba. E vamos ver agora como ela vai funcionar na prática. Ela é mais focada com 7 para skill 1, né? Você conseguir lupar essa skill. Então, vamos ver como isso funciona. E se funciona, né? Eu tinha sugerido para o Maicon. Só não sei se ia funcionar mesmo. Então, começando com o defensor básico de defensor, né? Ir ali para E, que é a primeira bandeira. E vocês podem ver que ele vai começar a carregar essas skills apenas lançando no nada o combo básico e pronto, as skills já carregando 100%, ou seja, vai dar o dobro de dano quando ele usar a próxima skill. Então achei bem interessante isso aí da Nami, né? Ainda mais dessa chance de causar choque, 5% de chance de causar choque quando você está batendo em alguém. E ele já usou a skill 1, já finalizou o Zoro muito facilmente, que eu achei muito forte, né? Então tá muito braba essa Nami, tá muito braba. Então ele vai começar a capturar o tesouro. Vai ver se conquista a D, eu acho, que é essa bandeira. A B, eu acho. É a B. Beleza. Conseguiu capturar a bandeira a tempo. A skill do Zeus já carregou. Detalhe, né? E ela tá com os combos carregados. Vai usar a skill do Zeus. Incinerate já foi pro saco, né? Não funciona mais nela.
E ela começa a causar choque. No momento que ela começa a causar choque, ela vai ganhando um cooldown da skill dos Zeus novamente. Pronto, finalizou a Kaine Kid, então tá brabo demais. E ele tá enfrentando um personagem 100 aí. Ele tá na SS, se eu não estou enganado. Uma conta, tipo, rank 14 já tá na SS, é um feito muito bom. Bom, então ele vai tentar avançar um pouquinho mais ali pra A, né? Já usou o skill dos Zeus. Lembra que essa skill tem um ganho de HP. Até travou a língua. Mas a skill tem um ganho de HP, né? Então você dá HP pra você e pros seus inimigos. 25%, o que é excelente. Ainda mais com esse skill de loop, né? Que já tá carregando de novo. Ele vai recuar, não tem jeito, né? Ele tá perdendo espaço. Então usou a skill do Zeus, já tirou o Incinerate. Vou lá atrás do Kid. Consegue ir de boa. O Akainu não tá dando muito dano nele. Ele tem bastante redução contra esse tipo de personagem. E pronto, de novo, ele contra a Kaine Kid. Tá lidando bem contra os dois. Tá atacando a Akainu. Tá quase falecendo. Usou a skill do Zeus, só que um detalhe é que não é a mesma coisa que a Big Mom. Se você usa a skill do Zeus, eu não sei se ele terminou, né? Tem que ver isso mais detalhes depois. Mas não é que nem a da Big Mom, que você, tipo, se você solta o Zeus e falecer, a skill vai ficar. A skill do Zeus vai ficar rodando em volta, né? Acho que a da Nami não faz isso. Mas enfim, ele começou com o Brook. Marco, inclusive, se quiser gravar de Brook pra mim, também eu aceito gameplay. Então, ele tá dando bom dano de esse Brook, tem um team boost. Mas ele só foi pra tapar buraco mesmo, não ia valer a pena esperar a Nami, né? Tipo, ia voltar com 10 segundos, não ia dar tempo de fazer nada, então escolheu o Brook pra segurar um pouco. Então foi uma ótima partida em que ele conseguiu bons resultados. Aí galera, os resultados 5 KOs, principalmente no Kid e no Akainu, incrível isso. E 2 capturas de bandeira, 6.700 pontos, então a Nami conseguiu bastante. E resistiu também a vários ataques, faleceu, foi muito difícil falecer e definitivamente foi muito importante para salvar o time. Bora para a próxima. Bom galera, estamos aí em mais uma partida, mais uma vez aí no mapa de Dressrosa, que é um mapa até que é bem legal, para defensor pode ser, né, só que acho que os que mais se destacam nesse mapa são runners mesmo, porque você consegue ter um acesso bem amplo, né, para todas as bandeiras. Mas começando, né, básico de defensores, entrar ali na na primeira bandeira que ele vê, né, no caso ele conseguiu capturar, então ele vai dar o engauge, o Luffy avança. Começa a dar os ataques combos normais, então você sabe, né, jogador de Nami aí, que é novo, começa, sempre você pega a bandeira, você fica dando ataques no ar aí, até carregar a skill pelo menos. Aí você já pode dar skill full carregada, dando um choque bem brabo aí nos inimigos. Enfim, ele tá avançando aí, tem essa Akainu, distraidaço aí. Tacar uma skill, ele falece. Ele tá com os combos ali só pra tirar a imunidade dele, né? Que é esperto. Ok. Ele deu um choque no Akainu. Ele tá quase falecendo já. Acho que não resiste muito não. Olha lá, ó. Finalizou, muito bom. Beleza, e avançando. Tem Big Mom, tem duas Big Mom aí, tá brabo. O ruim é que Big Mom fica imune a choque, né? Quando tá nesse estado aí dessa skill 1. Outro personagem que é bom, ia ser bom usar esse set aí. Queria testar, se alguém conseguir testar fazer set de trio aí, dessa medalha do Pedro na Big Mom, eu queria saber como é que é, né? Se alguém quiser mandar, é só me chamar no PV. Bom, mas continuando, ele protegeu o Roger, né, pra ele pegar a bandeira. Bom, ele tá dando os combinhos aí, né? Bom, ele levou muito pouco dano desse Shanks, então ele tá conseguindo tancar legal aí. Mesmo nem com tantas tags defensivas, né? Praticamente só chapéu de palha, que reduz o dano crítico. Usou a skill do Zeus, recupera um pouquinho de HP e retira o status de Incinerate, que é muito bom, né? Essa área de trás ficou muito boa, né? Uma trade que não era necessária, mas que ajuda bastante, né? Então tudo que venha mais é ótimo. Nesse caso aí, retirar desse status de Incinerate deu muito bom. A skill do Zeus carrega muito rápido, como eu falei sempre, né? Já que cada vez que você dá choque, a skill pelo menos carrega em 15%, então vai rápido demais. Shankzinho, né? É bom quando trola, né? Ela consegue dar uns. Ela tem vários combos.
ela consegue ter a chance maior, praticamente ter uma chance maior de causar choque, né, se ele bater no inimigo. Mas enfim, ele acabou falecendo pra esse Roger, né, não teve como tancar um Camussari desse. E bom, respawnando de novo, né, ele conseguiu tancar a maioria da partida só de Nami. Ele vai tentar avançar ali pra C. Ele vai tentar parar, né, só que ele não conseguiu parar o Shanks. O ruim é que esses Luffys no meta aí atrapalham, né, a Nami, por conta de que ela se beneficia dos efeitos de choque, e os Luffys são totalmente imunes a isso. E o que sempre foi um problema, né, sempre teve muitos personagens que causam choque aí no jogo, e esses Luffys sempre atrapalham. Eles não conseguiram capturar a bandeira a tempo, eles finalizaram os Luffys, mas não conseguiram capturar a tempo, então esses acabaram perdendo. Mas só pra vocês verem os resultados aí, ele conseguiu uma captura de bandeira de 2 KOs, 5.000 pontos, 5.800, né? Quase 6.000. Conseguiu defender muito bem aí. Pena que depois que ele faleceu, o time começou a decair, né? Perder várias bandeiras e por isso que eles acabaram perdendo. Mas ainda assim ele jogou muito bem. Bom, galera, estamos na próxima partida com um time bem bacana, né? Tem 2 atacantes, uma defensora e um corredor. O outro time também, só que tem corredores a mais. E é isso. Começando aqui, né? Vocês estão vendo que é Arlong Park. Defensor básico, pega a primeira bandeira, dá um engauge completo, começa a carregar o combo. Eu tenho quase certeza que o combo atravessa ali, né? Esse ladinho aí. E lembrando que o combo segue. Ele segue bem devagarinho, mas segue o inimigo, o que é muito bom, né? Ele fica seguindo ali. E pode acertar, tem chance de causar choque. Eu acho bem legal aí essa Nami, do jeito que ela foi construída, acho que não faltou nada aí que eles poderiam ter adicionado nela. Acho que ele já tá um bom personagem. Mas continuando. Ela, por sorte, o Godzop acertou o Frank Shogun, né? Pronto, começa a acertar a Kaino. Deu um perfect bonito aí nessa Kaino e começa a carregar a skill. Vocês viram que carregou mais da metade da skill, só de causar choque uma vez. Agora vai dar choque no Godzop aí. E pronto, já carregou a skill de novo. Então é um loop muito bom e muito quebradinho, né? Dependendo da skill, isso aí pode causar problema, né? Vai que a Bandai resolve lançar. Tem chance de cooldown se você congelar. Cooldown se você causa tremor. Acho que pode ser muito bom, né? Eles poderiam adicionar em outros efeitos também, né? Às vezes a gente tem isso só pra promover os personagens do festival mesmo, né? Depois a gente não encontra medalhas assim. Tá, contra esse Godzop tá levando muito facilmente a luta. O Godzop não deu muito dano nele. E levou muito dano em compensação. Agora questão de Team Boost, nunca que o Godzop vai finalizar a Nami aqui, né? Pronto, o Godzop finalizado. E tá a contagem 5-0 aí. Será que eles vão conseguir terminar em 5-0? Eu acho que sim, acho que não tem como outro time fazer muita coisa. E fechou 5-0, muito bom aí, resultado excelente. E ele foi MVP, né? Conseguiu segurar bastante ali a área de tesouro dele. Então ajudou aí ao time a vencer no final. E bom, galera, 2 KOs, uma captura de bandeira. Tá excelente, ele conseguiu ser MVP com 6.000 pontos, então conseguiu fazer muita coisa ali nesse meio de 5-0, né? Deu 5-0 e mesmo assim ele conseguiu fazer muita pontuação, que ajudou demais aí o time dele a vencer rapidinho. Mas é isso. E bom, galera, essas foram as plays, espero que tenham gostado, foram bem rápidas até, mas deu para mostrar como a Nami funciona. No caso, aquele set ali de cooldown de skill 1 funciona muito bem, né? Um set que eu tô recomendando para usar na Nami também, além do set de defensor genérico, né? Que é set Dress Rosa, ou set Enel, ou set Chapéu de Palha. A Nami também vai ficar mais tanque. Nesse caso desse set aí, o set ficou bem legal, ficou bem consistente na base da skill 1, acho que é o melhor set para esse tipo de skill de choque, né? Acho que se daria muito bem em Big Mom também. Mas no geral, a Nami é um personagem que é muito bom no meta, chegou bem forte até, vamos ver quanto tempo dura, mas por mim é top tier SS ali por enquanto. Bom, galera, espero que tenham gostado do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal mais uma vez aí, o print aí do perfil do nosso amigo Maicon, quem quiser adicionar ele. E muito obrigado, Maicon, por ter mandado essa gameplay pra mim, um salve grande aí pra você. Comente aí o que você acha da Nami, se você tem ela, se você acha ela uma boa personagem, entre nos links na descrição também, vai me ajudar muito. E é isso, até a próxima, falou!